20%. No Espírito Santo, dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que no ano passado, 21 bebês de até 1 ano de idade foram hospitalizados por desnutrição. Neste ano, até agosto, foram 18 bebês internados pelo mesmo motivo. O Brasil tem mais ou menos 4,5% de crianças de baixo peso, menores do que 1 ano, e no Espírito Santo a gente tem em torno de 2,04%. Então a gente vem caindo essa taxa de bebês de baixo peso no Espírito Santo pelo acompanhamento que a nossa atenção primária faz. Vamos mudar de assunto? Vem cá, liga para o Mozão, fala: Mozão, assiste agora o Fala Espírito Santo, porque começou o mês de novembro e com ele vem um alerta para a prevenção ao câncer de próstata. A Secretaria de Saúde divulgou números atualizados aqui do Espírito Santo. Gente, olha só, de janeiro a outubro de 2022, foram diagnosticados 465 casos de câncer de próstata aqui no nosso estado. Já durante todo o ano de 2021, foram diagnosticados 859 casos da doença. É importante a gente reforçar que câncer de próstata mata, gente. De janeiro até o dia 5 de outubro de 2022, 219 óbitos em relação à doença foram registrados e durante todo o ano de 2021 foram 335 casos registrados. E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, faz o seguinte, já pega o celular, manda pra gente todas as suas dúvidas aqui pela nossa transmissão no Facebook, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a oncologista, doutora Carolina Konopka. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, boa tarde. E também recebo o seu Jair França. Boa tarde, seu Jair, um prazer recebê-lo. Parabéns pelo seu mês, né? A gente tá aí no mês dos homens, novembro, para fazer esse alerta, né? Você vai contar pra gente como que é o seu cuidado, se o senhor é um homem que conseguiu vencer o tabu, porque tem muito tabu na hora de fazer o exame, que é muito importante, né, esse exame, indispensável. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Esse preconceito, ele precisa deixar de existir na vida dos homens. Ou você quebra essa barreira, ou você morre, não tem jeito, né? Porque quando a doença chegar e você não cuidar, você vai, não tem jeito. Porque é uma barreira que você precisa quebrar, porque se você não quebrar essa barreira, não for no médico, não fazer o exame, então você vai parar numa cama de hospital. E lá vai ser totalmente diferente, lá você vai ter que aceitar. Então, as pessoas têm que se prevenir, o homem tem que se cuidar, ele tem que ir ao médico, fazer o exame, de ano em ano, de 2 em 2 anos, mas ele tem que cuidar, principalmente aquele exame de toque que muitos homens criam uma resistência para isso, não se precisa disso. Faça o exame, vá no médico e com certeza o médico vai te orientar, ele vai fazer o exame e vai te dar, falar, tá tudo beleza, é só você seguir. Você tem quantos anos? 50. Olha só, super jovem. Ainda bem que eu chamei de você, hein? Que eu falei, ó, a pele dele tá com a pele maravilhosa, inclusive. E desde quantos anos você realiza o exame de próstata? Olha, Roberta, eu tive um problema de saúde, que foi um problema, assim, 2 tumores reto-intestinal. Então, nesse período, toda vez que eu ia no médico, de 15 em 15 dias, era se feito o toque. Não tinha jeito, porque era um tumor reto-intestinal, que não era câncer, né, e nem próstata. Mas foi algo que me causou uma fístula complexa, então foi muito difícil para mim. Então, houve sim, todo 15 dias, era feito toque, não tinha jeito. Então, de lá para cá, eu fui assim, entendendo que eu precisava fazer esse exame. O médico fala assim, olha, de 2 em 2 anos, eu faço o exame. Faço o exame PSA, faço o exame, e geralmente dá sempre baixo, porque eu me cuido da minha saúde. Doutora, explica pra gente o que é o câncer de próstata, o que acontece, se a pessoa consegue identificar possíveis sinais. Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, o câncer, ele é uma célula, né, daquele órgão, no caso, no câncer de próstata, que ela fica alterada por algumas mutações genéticas, que algumas vezes são hereditárias, isso passa do pai, da mãe para os filhos, ou pode ser uma mutação aleatória, quando isso ocorre durante a vida por hábitos de vida, ou até mesmo a pessoa nasce com aquela mutação. E aquela célula começa a ter o poder de se proliferar
e até de espalhar para outros órgãos. Então, na próstata, essa célula começa a se proliferar, gerando tumor. E as duas coisas que essa proliferação vai causar, para a gente diagnosticar, vai ser a elevação do PSA, que é o exame de sangue, e a formação realmente de uma tumoração ali no órgão, que vai deixar a textura desse órgão diferente. Então, esse órgão que geralmente tem uma textura, uma consistência macia, ele vai tendo uma consistência pétrea, fica parecendo uma pedra. Por isso, a importância também do toque retal. É o segundo maior tipo de câncer que afeta, né, os homens. O que pode aumentar essas causas, doutora? Na verdade, assim, o primeiro câncer, né, os que a gente conta como câncer de pele e não melanoma, né, que são esses cânceres de pele que são mais fáceis de tratar. Então, dos cânceres mais agressivos, é o mais comum, né? Então, aí, cerca de 60 mil casos por ano no Brasil. É uma estimativa enorme. Tem duas formas, assim, da gente pensar, né? Os cânceres hereditários, como eu falei, que passa de pai para filho, a gente tem uma análise genética sobre isso. Esses pacientes, eles têm que ser mais bem monitorados, têm que começar os exames mais cedo, geralmente 10 anos antes do parente mais novo que foi acometido. E é fundamental os hábitos de vida. Isso é muito importante na prevenção do câncer de próstata. Então, evitar a obesidade, a atividade física, uma alimentação saudável, né, sempre rica em frutas, legumes. Isso é fundamental para prevenir o câncer de próstata, que está relacionado a esses fatores de risco. E aí, quando a gente fala que é o segundo câncer mais comum que acomete os homens, isso te deixa preocupado, te incentiva ainda mais a cuidar da sua saúde, a fazer uma prevenção? Sim, Roberta, me deixa preocupado, né? Porque se você não se cuidar, se você não for no médico, se você não fazer o exame, com certeza isso vem de surpresa, porque a doença ela não te dá um alerta dizendo, estou chegando. Não. Quando você entender, ela já te pegou. E depois que ela pegou, não tem jeito. Vai mesmo. Então isso aí me leva a fazer exame e eu aconselho a todos homens, que quebrem essa barreira, esse preconceito. Vá, faça o exame, se precisar de fazer o exame de toque, faça, não há problema nenhum. Esse é um tipo de barreira que tem que ser quebrado na vida de qualquer pessoa, de qualquer homem. Eu não acho isso feio, eu acho isso até bonito, porque, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque se você não quebrar essa barreira, se você não vencer esse obstáculo, vai chegar uma hora que você vai dizer, poxa, eu estou novo, mas eu estou dentro de um hospital. Dentro de um hospital, a linguagem, ela vai mudar. Ela vai mudar. Lá você eles vão fazer tudo com você, fazer tudo com o homem. Eu já presenciei um homem que ele tinha câncer de próstata. É a coisa mais horrível que tem na vida. É a coisa mais horrível. Eu já fui naquele hospital, lá em Santa Rita, né? No Hospital Santa Rita, visitar uma pessoa que estava com câncer de próstata é uma coisa horrível aquilo. É um sofrimento que parece que não tem fim na vida da pessoa. Então o homem deve se cuidar, vai no médico, se trata, corre atrás, luta pelo seu objetivo e saúde. Doutora, a gente já comentou aqui, né, dos exames, as possibilidades, tem o exame de toque, o exame de sangue. Aí, por conta desse tabu, muitos homens acabam fazendo só o exame de sangue. É o suficiente ou não? Então, não é o suficiente, porque tem alguns tipos de tumores de próstata que não elevam o PSA. E, em contrapartida, são os tumores mais agressivos, tá? Então, os tumores com maior índice de proliferação, que a gente chama de tumores neuroendócrinos, eles podem crescer e até se espalhar sem elevar muito o PSA. Então, ele vai ter a alteração dessa consistência pétrea, que eu falei do toque retal, então é importante fazer os dois exames. Olha só, a Maricilda Borges até fala que deveria ser obrigatório fazer esse exame, porque se depender do homem, é difícil para eles fazerem. E aí, ó, as mulheres acabam cortando dobrado para incentivar os homens, né? Sim, minha amiga, né? Assim na sua casa, você que tem que, inclusive, levar o homem. Por que o homem tem tanta resistência, assim, a cuidar mais da saúde? A gente vê muito isso na prática clínica, né? Nos consultórios. Muitas pessoas têm medo do exame, né? O que eu falo assim, o exame não vai colocar a doença em ninguém. A gente pode diagnosticar algo que está acontecendo de uma forma mais precoce, né? E tem todo um tabu, um preconceito, mas assim,
Nós, a maioria dos médicos, nós somos treinados disso desde a nossa faculdade, desde as nossas práticas clínicas, a usar, a abordar esse paciente com muita delicadeza, com muito respeito, né? Porque a gente está ali para tentar prevenir e salvar uma vida. Então, tem que ter realmente se desarmar desse preconceito, né? E aceitar os exames que podem realmente prevenir, diagnosticar precocemente e, como o colega falou, o seguinte: a doença avançada, ela realmente é muito difícil e muito sofrida, né, para o paciente. Mas se diagnosticada precocemente, a gente tem tratamentos muito eficazes, pouco tóxicos, pouco agressivos, e esse paciente vai ficar curado. Então, a nossa intenção com o exame é realmente fazer um diagnóstico precoce. Temos mais uma participação masculina aqui, além do seu Jair. Tem o comentário do Gilberto Marcelino. Obrigada, gente. Gilberto é um telespectador assíduo do Fala Espírito Santo, não perde um programa. Ele acompanha a gente lá do Rio de Janeiro, já esteve aqui no nosso estúdio. Olha só o que ele falou. Ele disse que fez o exame, né? Também fez todo o procedimento pós, porque precisou tirar 3 pequenos nódulos. Está bem e o PSA está em 0,2, vai fazer 9 meses de cirurgia. Obrigada pelo seu relato aqui com a gente, Gilberto. E é importante a gente falar das doses de esperanças, né, que estão sendo desenvolvidas. Eu queria que você falasse, doutora, explica pra gente sobre a vacina que está em desenvolvimento, as expectativas, né, como que funcionaria. A gente sabe que sempre há novas medicações, novas pesquisas, né, medicamentos mais modernos, vacinas anticâncer que vão tentar pegar alguma molécula dessas mutações genéticas que a gente conversou, né, e prevenir que essas mutações ocorram, né? Então, essa é a medicina que está sendo estudada. Mas, assim, a gente também, como eu falei, para o próprio tratamento de quem faz o diagnóstico, a gente tem medicações pouco invasivas, pouco tóxicas, muito eficazes também. Doutora, então, para a gente encerrar, vamos fazer esse alerta para o pessoal de casa. A partir de qual idade, de quanto em quanto tempo que os homens precisam fazer esse exame? Olha, a partir dos 50 anos é indicado todos os homens consultarem o seu urologista para fazer o exame de PSA e toque retal. E mais atenção a quem tiver algum histórico familiar, parente de primeiro grau, como irmão, pai ou tio. É importante começar esse exame 10 anos antes da pessoa mais nova que foi acometida. Então, se eu tive um irmão com 45 anos, eu tenho que começar isso aos 35. E aí, todo ano? Isso é relativo. Às vezes a gente faz anualmente, aí se não der nada pode espaçar um pouco, né? Mas ir ao médico fazer esse primeiro exame é o mais importante. Dependendo de alguma alteração, vai ficar mais frequente ou menos frequente. Seu Jair, o exame desse ano você já fez? Qual foi a última vez que o senhor precisou fazer, então? Não, desse ano ainda eu não fiz. Não fez. O novembro está aí para isso. Mas eu tenho que fazer. Para acender esse alerta. Eu tenho que fazer. Eu vou fazer primeiro o PSA. Se não der nada alterado, aí sim eu vou fazer. Aí sim. Agora, se der alguma coisa alterada, eu vou ter que fazer. Mas este ano ainda eu não fiz ainda. Mas estamos aí em novembro para isso, né? Para acender esse alerta. Não. Eu falo para os homens, quebre esse machismo e faça o exame, gente. Faça o exame. Tranquilo. Eu não sei por que o homem tem esse machismo. Eu não vou fazer o exame. Faça. Existe não só o medo de fazer exame, que homem, para ir ao médico, já é um pouco mais receoso, né, com medo dos diagnósticos, ainda mais se tratando desse tipo de exame, aí que existe mesmo esse tabu, mas vamos quebrar isso, né? Tem que quebrar. A saúde é o mais importante e prevenir e poder salvar uma vida, com certeza isso é o mais importante. Isso aí, doutora. Obrigada pela sua participação, obrigada, Jair, também pelo seu relato aqui pra gente, viu? Ok. E olha só, gente, segundo a CESA, quem precisa de atendimento pelo SUS aqui no nosso estado pode procurar o Hospital Santa Rita em Vitória, o Hospital Universitário UCAM também, o Hospital Santa Casa de Misericórdia também de Vitória e o Hospital Evangélico de Vila Velha, tá bom? E agora a gente vai falar de educação. Atenção, famílias, papai, mamãe, presta atenção. As rematrículas na rede pública já estão começando. Roda aí. A Raíssa, a Aralim e o Henrique estudam nessa escola do estado de tempo integral. Os 3 estão se despedindo do primeiro ano do ensino médio. 2023 é uma nova etapa e eles não abrem mão de continuar na mesma escola. Tenho, sim, interesse em continuar, terminar o meu grau técnico aqui também. Essa escola ela é muito acolhedora, o ensino dela é muito bom, a expressão de nota também é muito boa, não é tão difícil. A disciplina dessa escola é sensacional, eu gosto muito e os pessoal são muito acolhedores, ajudam demais e, como que eu falei, de um modo muito confortável.
entendeu? E, tipo assim, eu gosto muito. Eles já avisaram em casa. Começa o período de rematrícula. A expectativa é que quase 166 mil alunos realizem o processo até o dia 22 de novembro. É minha irmã que vai fazer, como ela já sabe mais sobre isso do que minha mãe, ela que vai fazer a rematrícula. Aí vai ser lá pro dia 5, dia 3, por aí. Após o período de rematrícula, tem início a